Sejam bem-vindos a mais um tutorial da Data Access Latin America. No vídeo de hoje, vamos apresentar 3 dicas de extrema importância no processo de migração, principalmente quando falamos de versões mais antigas. Em cenários como esse, é fundamental se atentar aos detalhes para garantir uma migração segura e evitar problemas futuros. Agora, vamos visualizar um fluxo de migração entre versões do Dataflex. Quando trabalhamos com aplicações muito antigas, principalmente anteriores ao Dataflex 8.0, a migração direta para versões mais atuais normalmente não é suportada. Por isso, o processo precisa ser realizado em etapas intermediárias. Começando no Dataflex 7.0, o processo correto é migrarmos primeiro para o Dataflex 11.1, que funciona como uma etapa fundamental de adaptação da aplicação à arquitetura mais moderna do Dataflex. Depois disso, aplicações entre Dataflex 8.0 e Dataflex 11.1 normalmente precisam passar pelo Dataflex 18.2, antes de seguir para versões mais recentes. Na sequência, seguimos para Dataflex 19.0, posteriormente Dataflex 19.1 e finalmente para o Dataflex 2025 ou a versão mais atual. Inclusive, o cenário ideal para migrar versões mais atuais a partir do Dataflex 2021 é já possuir a aplicação funcionando corretamente no Dataflex 19.1. Essa abordagem reduz riscos durante a migração, facilita a identificação de compatibilidades e permite corrigir problemas gradualmente, tornando o processo muito mais seguro e controlado. Além disso, um fato muito importante é realizar a migração em etapas. Ajuda bastante na adaptação de componentes antigos, subclasses globais, bibliotecas de terceiros e mudanças de arquiteturas introduzidas ao longo das versões. Agora, vamos falar de um dos pontos mais importantes no processo de migração de versões antigas do Dataflex, a adaptação das subclasses e objetos globais. No processo de migração de aplicações Dataflex 7, o Dataflex 11.1 normalmente é utilizado como uma etapa intermediária obrigatória antes da migração para versões mais recentes do Dataflex. Por isso, alguns ajustes estruturais precisam ser realizados. O primeiro passo é importar e realizar a pré-compilação das subclasses globais. Isso é extremamente importante, porque aplicações antigas normalmente utilizavam camadas de subclasses compartilhadas entre projetos. Após importar essas subclasses para o novo ambiente, devemos utilizar a opção de pré-compilar todos os pacotes, presente no estúdio, para recompilar todos os pacotes e garantir que o ambiente reconheça corretamente essas classes. Outro ponto fundamental é a conversão do antigo objeto Workspace para o novo objeto Application. Nas versões mais antigas, o objeto Workspace era responsável por controlar diversas configurações da aplicação. Já nas versões mais novas, essa responsabilidade passou para o objeto Application, que traz uma arquitetura mais moderna e organizada. Além disso, durante a abertura da aplicação no estúdio, os antigos arquivos .prj serão automaticamente convertidos para arquivos .crc, adequando os projetos ao novo formato utilizado pelo ambiente atual. Também é necessário adaptar chamadas antigas que faziam referência ao objeto Workspace. Métodos e propriedades utilizados anteriormente devem ser ajustados para utilizar o Application. Esses detalhes parecem simples, mas são extremamente importantes para evitar erros de compilação, problemas de abertura de arquivos e falhas no funcionamento da aplicação após a migração. Por isso, sempre recomendamos realizar testes completos após essas alterações.
garantindo que toda a aplicação funcione corretamente no novo ambiente. Outro ponto extremamente importante durante o processo de migração envolve os drivers SQL e a arquitetura do ambiente. Muitos problemas de migração acontecem justamente por incompatibilidades entre aplicações 32 e 64 bits, principalmente em ambientes mais antigos. O primeiro ponto que devemos validar é a configuração das DSNs. Em muitos cenários, será necessário possuir tanto DSNs 32 bits quanto 64 bits, configuradas corretamente. Além disso, é muito importante manter o mesmo nome das DSNs utilizadas anteriormente na aplicação. Isso ajuda a evitar problemas de conexão e reduz a necessidade de ajustes no código-fonte e nos arquivos de configuração. Muitas vezes, o problema não está diretamente na aplicação, mas sim em incompatibilidade de drivers. Também é importante lembrar que versões mais recentes do Dataflex utilizam suporte a Unicode e ambiente 64 bits. Por isso, bancos SQL antigos podem exigir conversões de OM para ANSI e adequações de compatibilidade antes da migração completa. Em ambientes que compartilham banco de dados entre versões antigas e nova do Dataflex, alguns cuidados adicionais são necessários para garantir a integridade dos dados e compatibilidade entre drivers SQL. Inclusive, erros relacionados à arquitetura estão entre as causas mais comuns de falha em processos de migração. Outro ponto extremamente importante durante a migração é o tratamento dos avisos do compilador. Muitas aplicações antigas possuem a opção de suprimir os avisos do compilador habilitado, o que acaba ocultando diversos avisos importantes durante a compilação. Durante as primeiras etapas da migração, o ideal é priorizar primeiro a correção dos erros críticos de compilação. Após estabilizar a aplicação, o aviso de compilador pode ser ativado para auxiliar na limpeza e modernização do código. Por isso, uma das principais recomendações é desmarcar a opção de suprimir os avisos do compilador. Dessa forma, o compilador poderá exibir alertas que ajudam a identificar trechos de códigos incompatíveis ou funcionalidades obsoletas. Estes avisos são muito úteis, principalmente para localizar códigos obsoletos, ou seja, recursos antigos que ainda funcionam em algumas versões, mas que podem deixar de existir em versões mais recentes do Dataflex. Além disso, analisar os avisos facilita bastante o processo de limpeza e modernização da aplicação, permitindo remover práticas antigas e adequar o código às versões atuais da plataforma. Inclusive, é altamente recomendado que essa limpeza de código seja realizada ainda no Dataflex 19.1, preparando a aplicação para as mudanças relacionadas ao Unicode e à arquitetura 64 bits presentes nas versões mais atuais do Dataflex. Mesmo quando a aplicação aparentemente compila normalmente, ignorar esses avisos pode gerar problemas futuros durante a evolução do sistema. Por isso, tratar os avisos do compilador desde o início da migração torna o processo muito mais seguro e organizado. Para maiores informações, acesse o nosso site www.dataaxis.com.br e na aba Notícias você encontra diversas novidades sobre o mundo Dataflex. Acesse nossas redes sociais e fiquem atentos a novos vídeos. Obrigado!